Oração para receber a força divina. Sou filho de Deus. Isto significa que a vida de Deus fluiu para dentro de mim e se tornou minha vida. Por essa razão, dentro de mim se aloja a força curadora infinita de Deus. A vida universal de Deus não apenas se aloja em mim, mas brilha vigorosamente em meu interior. Não sou de forma alguma um vulcão extinto que apenas aloja a vida de Deus. Sou um vulcão ativo da vida de Deus. Sou algo semelhante à cratera de um vulcão por onde jorra a vida de Deus. Veja o vigor da minha vida que jorra saudavelmente, impelida pela grande força vital de Deus que se aloja em meu interior. Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas ao programa Diálogos, promovido pela Seitonoye, pelo YouTube. E no programa de hoje vamos falar sobre o tema como vencer o medo de falhar. E nesse diálogo de hoje trouxemos dois preletores maravilhosos, que é o preletor em grau Master, Oswaldo Garrafa Neto, e a preletora em grau Sênior, Maria Isabel de Faria Sudim do Lago. Muito obrigado, preletores. Sejam todos bem-vindos. E para a gente começar, tem uma pergunta que eu queria perguntar, começar pelo preletor Garrafa, por gentileza, que seria sobre falhar, né? O que realmente significa falhar? E quando compreendemos que somos filhos de Deus e possuímos natureza divina perfeita? Maravilha, uma alegria imensa participar desse encontro, né? O programa Diálogos, preletora Maria Isabel, você, Jefferson, fazendo a intermediação. E é bem legal isso aí que a gente está fazendo uma reflexão hoje, né? Porque se a gente pensar, o medo em si, ele não é nosso inimigo, né? Mas quando a gente fica muito preso a ele, ele acaba paralisando. Então, embasado no ensinamento da Seitonoye, a gente tem a verdade central que todos nós somos filhos de Deus, e nós somos dotados de capacidade infinita, dotados de possibilidades infinitas. E se a gente analisar todas as nossas habilidades, todas as habilidades que nós desenvolvemos ao longo da nossa existência, elas foram treinadas diante de dificuldades, né? E quando a gente realmente tem aquela coisa que a gente não conhece direito, que a gente não domina muito a situação, geralmente gera um medo, né? E esse medo a gente só consegue realmente enfrentando essas dificuldades. Então, eu mesmo, quando era garoto, tinha muita vontade de andar de bicicleta, mas tinha medo de cair da bicicleta, né? Então, isso aí restringia realmente. Até que um dia, uma pessoa falou para mim, você quer aprender a andar de bicicleta? Eu falei, quero. Senta, fica reto nela aí. E aí, eu pensei que ela fosse me conduzir assim, de uma forma segura, me deu um empurrão que eu fui parar dentro de um buraco. Mas feliz da vida porque tinha conseguido superar aquele medo, aquela dificuldade de andar de bicicleta. Então, essas situações que se apresentam realmente como medo, ele só vai desaparecer da nossa vida a partir do momento que a gente começar a enfrentá-los, né? Então, todos nós já passamos por situações de medo, e principalmente o maior medo que a gente tem é o medo de errar, o medo de fracassar, né? Então, o erro, o fracasso faz parte do sucesso, faz parte do desenvolvimento das nossas habilidades. Então, quando a gente vai conhecendo realmente a verdade, despertando para a nossa espiritualidade, a gente começa a dominar essa situação, e isso acaba se tornando uma questão que eu vejo assim hoje, dentro do processo que eu aprendo na Seitonoye, da luz do ensinamento da Seitonoye, que essas dificuldades que antes me davam medo, hoje me dão alegria e satisfação de saber que a gente acabou superando, fundamentado na nossa essência divina, né? Interessante. Eu fiquei imaginando você levando um empurrão na bicicleta e com a queda, tipo, não doeu tanto assim, né? Quanto eu imaginava, né? A rua terminava numa curva e eu não sabia fazer a curva, então eu fui parar dentro do bueiro, todo ralado, mas feliz, porque tinha ficado pela primeira vez em cima de uma bicicleta. Mas aí, a partir daquele momento, perdi o medo de andar de bicicleta. E as outras etapas foram se desenvolvendo, né? Até você aprender a andar sem as mãos, né? Que você vai treinando, vai dominando aquele medo inicial, e aí você percebe o quanto que você consegue, o quanto que você tem possibilidade para fazer qualquer coisa na sua vida.
Legal. As amarras, né, que o medo deixa com a gente, né? Interessante. Né? Diretora Maria Isabel, de que forma o medo de falar nasce na mente e como podemos identificá-lo como uma ilusão? Inicialmente, meus cumprimentos, né, ao preletor Oswaldo Garrafa, que alegria estarmos aqui, né, com o preletor amigo, maravilhoso, companheiro dessa nossa jornada de aprimoramento espiritual. Também quero cumprimentar o Jefferson, que é o nosso mediador, muito obrigada, né, e cumprimentar a todas as pessoas que estão neste momento acompanhando esse programa Diálogos, né, e com certeza estão aí atentos, curiosos para saber como é que a gente pode lidar com essa questão do medo, né? O preletor Oswaldo Garrafa falou da primeira pergunta, e eu gostaria de colocar aqui, nós estudamos este livro do professor Yoshihiko Iwasaka, A Potencialidade Latente do Ser Humano, e aqui no capítulo 3, ele fala que a dificuldade é uma boa experiência, né? Podemos dizer que a dificuldade é um esmeril para se atingir maior sucesso, isto é, podemos considerá-la como uma boa experiência para polirmos o nosso espírito. Então, que é importante que a gente tenha, né, um obstáculo, ele possui o poder que nos ajuda a extrair a força espantosa latente em nós. Então, o medo de falhar, né, na verdade, está ligado a essa questão da gente ter medo dos obstáculos, das dificuldades, mas o professor Iwasaki está dizendo aqui que, na verdade, tudo isso são esmeris para o nosso aprimoramento cada vez maior. E a pergunta que você me fez, Jefferson, sobre a questão da ilusão, como que a gente vai identificar se é uma ilusão esse medo que a gente está sentindo? Bom, medo é como a preocupação, né? Preocupação. O mestre Masaharu Taniguchi fala para a gente não temer as preocupações, porque a gente se preocupa com fatos que, na verdade, ainda nem aconteceram. E a gente fica criando na nossa mente esses fatos. E os fatos que nós criamos e que nos fazem sentir esse medo, geralmente não são fatos bons, são fatos ruins, são fracassos na nossa mente, não são existência verdadeira. Então, o fracasso não é uma existência verdadeira. Sendo assim, ele trata-se de uma ilusão, né? E a maioria das nossas ilusões, elas são gravadas na nossa mente subconsciente, né? Nós aprendemos na Seichonoye, mente consciente e mente subconsciente. Geralmente, as nossas gravações estão no subconsciente. E pode haver acontecido, em alguns momentos da nossa vida, que nós não tivemos boas experiências e acabamos fixando a nossa mente nessas experiências que não foram boas. Nessas experiências que foram, às vezes, um fracasso. E quanto mais a gente fixa nessa questão do fracasso, mais fracassos nós vamos atrair, de acordo com a lei mental também, não é? Então, o que nós aprendemos na Seichonoye? Que nós devemos, ao invés de ficarmos fixando nas coisas negativas, nós registrarmos somente as coisas boas, positivas. E aprendemos aí o princípio do relógio de sol. Registre apenas as horas em que o sol brilha. E assim nós vamos estar criando um futuro próspero, harmonioso, feliz, né? Se nós começarmos a registrar diariamente, a partir das pequenas coisas, tudo aquilo que é positivo, agradável, alegre. E aí nós esquecemos aquelas coisas negativas e não ficamos fixando nosso pensamento nas coisas negativas, na ilusão, né? Vamos olhar para a luz, para as coisas verdadeiras, para as coisas positivas. Muito obrigada. Interessante que a preletora Maria Isabel estava falando e estava passando algumas coisas aqui na minha cabeça. Se a gente pegar a história de pessoas aí bem-sucedidas, né? A história de todas as pessoas que desenvolveram grandes projetos em vida, todos eles, no mínimo, passaram por uns 10 fracassos, né? E eles nunca viram o fracasso como fracasso.
como a senhora colocou, né? Quando a pessoa pega e fixa na mente a ideia do fracasso, isso vai potencializar, e aí que acaba limitando aí na mente, uma crença limitante que as pessoas gravam na mente. Então, a gente começa a observar nas histórias dele que cada fracasso era um degrau que eles estavam caminhando para chegar mais próximo do sucesso, né? Então, quando a gente tem a convicção realmente dessa força espiritual, dessa grandeza, né, como filho de Deus que somos, que Deus colocou, o próprio livro, né, do professor Iwasaki, que nós estamos usando como referência aqui, a potencialidade latente do ser humano, então ela é grandiosa, gigantesca. E a gente só vai descobrir realmente quando a gente está diante de uma dificuldade e a gente não se prende àquela situação, né? E a gente aprende na Seitonei a voltar o pensamento para Deus. Nós temos a prática de meditação, uma série de práticas que nos estimulam realmente a centrar a mente de uma forma serena e harmoniosa para captar os insights e encontrarmos a solução de uma dificuldade ou de um aparente fracasso, como a gente pode reconhecer aí, né, foi colocado pelo Jefferson aí, como a gente reconhece que o fracasso é uma ilusão? É uma ilusão porque ele não é criação de Deus, é fruto da nossa mente, né? Então, quando a gente volta a mente para Deus, começa a buscar realmente a sabedoria divina, aquilo que é ilusão, ele vai se dissipar. É como se fosse uma sombra, quando você começa a projetar a luz, se revela realmente a capacidade, o talento que é inerente ao Filho de Deus, né, aqui na face da Terra. Perfeito. Que maravilha. E é bom ouvir e saber assim, que Seitonei tem tantas práticas, né? A gente, no caso do ensinamento, fala sobre muitas coisas, mas ele é prático, né? A gente precisa pegar essas coisas e colocar em prática. E por mais que fala sobre desafios, sobre o medo, né? E como eu estou aprendendo aqui também, e que fala que isso é ilusão, né? E essa força latente, pelo que parece, é a nossa natureza divina, né? E as práticas servem para poder manifestar isso, expressar isso, né? É que eu estou aprendendo com vocês agora, né? Porque a próxima pergunta que eu tenho aqui agora, até com relação a isso também, sabe? Que seria como a compreensão, né? Como que a compreensão da imagem verdadeira pode nos ajudar a agir com mais coragem diante dos desafios e decisões importantes, né? Os amigos que estão entrando em contato agora, né, que talvez estejam assistindo a gente pela primeira vez, quando a gente fala sobre imagem verdadeira, às vezes fica meio um contexto no ar, né? Então, Jesus Cristo, quando passou pela Terra, ele veio orientar a humanidade sobre o reino de Deus, né? E ele disse que o reino de Deus está dentro de cada um de nós. E na Seitonei a gente usa a expressão imagem verdadeira. Então, imagem verdadeira e reino de Deus é o mesmo significado, o mesmo contexto. Então, nós somos filhos de Deus, imagem e semelhança de Deus. A nossa essência, ela é espiritual. E essa essência que é espiritual, ela é oriunda desse mundo da imagem verdadeira. Então, o mundo da imagem verdadeira é o mundo da capacidade, da prosperidade, da saúde, da harmonia, né? Então, quando a gente realmente leva a mente no sentido contrário, fundamentado nas preocupações, no medo de errar, no medo de fracassar, o que acontece? O encobrimento da imagem verdadeira. E quando a gente entra em contato com a luz do ensinamento da Seitonei e a gente começa a conhecer essa verdade, o que acontece? Todo esse medo, toda essa dificuldade, ela vai desaparecendo naturalmente da nossa vida, da nossa existência, e a gente começa a encarar os fatos, as situações que se apresentam em forma de dificuldade na nossa vida, e a gente aprende que aquela dificuldade não é para nos amedrontar, para tirar o sossego da nossa vida, vamos dizer assim, mas é uma oportunidade da gente revelar realmente a grandeza da nobreza do nosso caráter espiritual de filho de Deus. Então, todas as nossas habilidades, como eu falei no início, elas se desenvolveram através de treinamento, ler, escrever, andar de bicicleta, fazer um prato de culinária, dirigir um carro, tudo se desenvolve através dos treinamentos. E as dificuldades justamente são: quem nunca teve medo de prestar uma prova, né? Ia chegar na época da prova na escola, ficava com medo de tirar uma nota baixa, né? Talvez não tinha se dedicado muito ao estudo, então ficava com aquele medo. O medo de ser assaltado, o medo de morrer, medo de falar em público. Então tem uma série de medos aí que vão limitando as pessoas. E quando a gente entra em contato, né? E a gente começa a entender essa verdade, conscientizar que somos filhos de Deus, a gente começa a dominar essa sensação de medo, essa sensação de errar, né? Porque não tem problema errar. Errar faz parte do acerto. Então, quando a gente... Tem uma passagem muito interessante na história da humanidade, questão de Thomas Edison, né? Que desenvolveu mais de 1000 inventos e
para chegar no advento da lâmpada, teve que fazer várias experiências que não deram certo e perguntaram para ele, mas por que você fracassou tantas vezes? Ele falou, nunca fracassei, eu fiz experiências que não trouxeram o resultado que eu esperava, mas ele nunca desistiu, ele acreditava realmente naquele ideal, ele acreditava naquele propósito, e se hoje a gente tem o advento da energia elétrica, foi porque realmente ele insistiu, persistiu, e aí conseguiu desenvolver toda a sua potencialidade, a capacidade para desenvolver essa coisa maravilhosa que é a energia elétrica, né? E ele foi aprender, ele diz que ele foi aprendendo com aqueles 1000 fracassos, por exemplo, que ele teve, né? E como o professor Oswaldo falou do Thomas Edison, eu lembrei que ele tem uma questão interessante, que lembra, ele perdeu o laboratório dele num grande incêndio, era um laboratório caríssimo. E aí o filho preocupado falou, pai, e agora como vai ser? Ele falou, a oportunidade de recomeçarmos. Todos os erros do passado foram queimados, né? Então a gente precisa ter essa postura, né? Precisamos ter essa postura, né? Corajosa de filho de Deus, né? Como o preletor falou da imagem verdadeira, que nós devemos nos conscientizar dessa imagem verdadeira. Eu quero trazer um trechinho aqui do livro do professor Masaharu Taniguchi, mas que está compilado aqui no livro do professor Kamino Kusumoto, da Verdade da Vida, volume 1, que diz justamente ao nos conscientizarmos de que a imagem verdadeira da vida é perfeita e harmoniosa, passa a atuar a força curativa da grande vida. Passa a atuar em nós uma força curativa quando nós fixamos na imagem verdadeira. E se processa a cura metafísica. O que é essa cura metafísica? É uma cura divina. Então, nós vamos transcendendo, né, os medos, transcendendo as dificuldades, os obstáculos, o temor de que as coisas não deem certo, porque quando olhamos para a imagem verdadeira, essa cura se processa em nós, né? A cura tem o sentido de sanar, de sarar. Portanto, a cura metafísica é sanar os infortúnios, despertando a força da grande vida por meio da conscientização de que a imagem verdadeira é perfeita e harmoniosa, deixando de recorrer a métodos materiais. Então, vejam como é importante, né? A questão da imagem verdadeira é ela que vai ser o sustentáculo para nós eliminarmos da nossa mente todas as situações que aparentemente um dia foram fracasso, mas que, na verdade, foram degraus para nós irmos nos aprimorando gradualmente. Né? Entendermos que foram oportunidades de aprendermos gradualmente para chegarmos a estágios superiores de aprimoramento. Muito obrigada. E eu tenho uma experiência bastante interessante. Eu comecei a trabalhar muito cedo. Comecei a trabalhar com 13 anos de idade e a minha segunda ocupação foi office boy. E eu me lembro que uma vez me deram, né, no escritório onde eu trabalhava, tinha uma pasta e essa pasta não fechava muito bem. Era aquelas pastas que a gente, na época, chamava de 007. E essa pasta não fechava muito bem, que ela tinha um problema no fecho. E eu tinha que carregar essa pasta embaixo do braço. Se eu segurasse pela alça, a mala abriria com certeza. E eu me lembro que eu ia ter que fazer uma entrega de uma guia de um cliente lá na prefeitura de São Paulo, que eu estava no viaduto Santa Efigênia, e começou a chover torrencialmente. Eu comecei a correr, e sem guarda-chuva, comecei a correr embaixo da chuva para chegar na prefeitura, com a mala embaixo do braço, e quando chegou no meio do viaduto, eu cansei. E quando eu cansei, que eu cheguei no meio do viaduto, eu fiz uma coisa que eu nunca deveria ter feito na vida. Eu segurei a mala pela alça. E o que aconteceu? A mala abriu, obviamente, e todos os documentos que estavam dentro da mala começaram a cair pelo viaduto, lá embaixo no Vale do Anhangabaú. Meu Deus do céu, eu queria pular junto com os documentos. Bom, desci o viaduto para tentar achar os documentos, não consegui achar. Cheguei na casa, morava com os meus avós paternos, porque devido à separação dos meus pais, e quando eu cheguei em casa, eu falei para minha avó, nunca mais eu volto naquele escritório, pelo amor de Deus, eu perdi os documentos da empresa, documento importante, eu não vou voltar lá chorando. E minha avó falou, não, você tem que ir lá, você tem que enfrentar, te deram uma missão, te deram uma responsabilidade, e aí aconteceu esse fato, você não pode correr, você tem que enfrentar, né? Qualquer que seja a consequência, você vai ter que enfrentar. Né? E aí eu não queria voltar, mas a minha avó falou, não, você tem que ir lá. Nem que for para dar uma satisfação, falar que você não vai trabalhar mais, mas você tem que ir lá.
Aí cheguei no dia seguinte no escritório, né? O meu chefe hoje, até meu amigo, até hoje, e quando eu cheguei, ele perguntou, e aí, foi tudo bem ontem? Eu falei, não, não foi nada bem. Aí contei para ele a situação, né? E o mais interessante é que eu perdi o documento do cliente mais exigente do escritório. Olha a situação, né? Mas aí o que aconteceu? Nessa experiência que aconteceu lá, aos meus 13 anos de idade, aí eu comecei a entender essa questão que pode acontecer. Porque quando eu saí da minha casa, eu não tinha essa percepção que ia acontecer, senão eu nunca teria segurado a mala pela alça. Mas é um fato que ocorreu no meio da trajetória, né? Então, às vezes, o fracasso, a coisa que não dá certo na nossa vida, no nosso projeto, não é que é na largada. Às vezes, você está desenvolvendo, no meio do caminho acontece algo que pode te desestimular e você ter até a vontade, que nem eu. A minha vontade era me jogar junto com os documentos. Eu falei, meu, que não sei o que vai acontecer. Eu não sabia. Era uma experiência que estava acontecendo na mente de um garoto de 13 anos. Você imagina a confusão que ficou dentro de mim, né? O senso da responsabilidade. Mas aí o que aconteceu? No final deu tudo certo, não me esculhacharam nada, fui atrás buscar documentação, ouvimos vários sermões do cliente, mas a situação depois se tranquilizou. E o que aconteceu? A partir daquele momento, eu comecei a ficar mais atento com as ações, com as responsabilidades que eram me entregues para eu fazer um trabalho, porque eu fazia justamente a ponte do escritório com a repartição pública para atender a necessidade do cliente. E aí um descuido meu de segurar a mala pela alça gerou essa dificuldade, mas, graças a Deus, isso foi há 50 e tantos anos atrás, aprendi com a situação, né? E aí você começa a ficar mais atento para que as ações realmente aconteçam de uma forma mais satisfatória na nossa vida e também não promova prejuízo para mais ninguém. Mas é uma experiência de vida bem interessante, viu? Também eu comecei a trabalhar com 14 anos e o meu primeiro emprego, né, no caso, meu trabalho foi 14, mas o meu primeiro emprego foi como office boy, né, com 15 anos. E também passei por uns desafios também. E também, eu fiquei lembrando também, vou processando, sabe? As coisas vão fluindo aqui, as coisas vão acontecendo, eu vou processando o que foi falado, né? E tava falando antes falou sobre Thomas Edison, né? E também falou sobre grandes pessoas que alcançaram sucesso, seus objetivos, né? E foi através de desafios, né? E interessante essa ligação, essa conexão, né? Essa coisa em comum do desafio estar alicerçado com o sucesso, né? Então, pelo que dá para entender, que os desafios, as dificuldades são um processo para poder te fortalecer, te tornar mais forte, para poder alcançar aquilo, né? Para você poder estar pronto para chegar onde você deseja estar, né? Interessante isso. E também fiquei refletindo também sobre o que a professora estava falando também mais cedo, sobre a mente consciente e a mente subconsciente, que aí eu queria até encaixar agora a próxima pergunta em relação sobre isso que ela estava falando, né? E, no caso, quais são os pensamentos ou crenças limitantes que mais alimentam o medo de errar no nosso dia a dia? E como podemos superar isso também? Queria esclarecer essa dúvida também. Certo, certo. É interessante essa situação do professor Oswaldo Garrafa, né? Desafiadora para um menino de 13 anos, né? E aí a gente vê que ao longo da nossa vida a gente vai sempre tendo essas situações desafiadoras. Também tive medo de andar de bicicleta e a gente vai vendo que a gente mesmo que se limita, né? Então, como você perguntou, Jefferson, o que acontece? Bom, nós temos no fundo do nosso subconsciente, o desejo de agradar os outros, né? Ai, não posso falhar, tem que dar certo, não posso errar de jeito nenhum. Eu tenho que ser a melhor, tenho que ser o melhor. Nós temos esse tipo de pensamentos. Da onde afloram esses pensamentos? Por que esse desejo oculto de ter que agradar, de ter que ser o melhor? E aí eu fui dar e a gente tem estudado isso, eu faço parte da Associação dos Educadores, né, da Seitonoye do Brasil, e nós estamos sempre estudando a pedagogia da Seitonoye preconizada pelo mestre Masaharu Taniguchi.
Então, ele coloca no livro Pedagogia da Seiichi Noye, que também está no livro A Verdade da Vida, volume 14, as questões a respeito de como os adultos tratam muitas vezes as crianças, né? Eles não entendem muitas vezes que a criança que está brincando, ali na brincadeira está aflorando algum dom, alguma coisa muito especial que aquela criança veio, né, como filho de Deus, para expressar. E muitas vezes a criança vem conversar com o adulto a respeito de coisas que ela desenvolveu na escola, às vezes um desenho, e os pais não dão importância. Ah, que bobagem! Isso aí não serve para nada. Ah, você é bobo, fica levando a sério essas coisas. Ou então chama a criança, às vezes, de burro, você não entende nada, né? Ou a criança faz uma pergunta e os pais falam, não, você não tem condição de entender isso, né? Nunca você vai entender isso. Essas frases, né, usadas assim, dessa forma, elas vão gravando no subconsciente, né? Elas estão gravadas no nosso subconsciente. E aí, quando aquela criança se torna um adolescente, vai fazer as suas experiências, né, de trabalho, de estudante, depois torna-se um adulto, ela tem dificuldade de enfrentar as coisas, as dificuldades. Porque na infância ela foi tolhida por esse tipo de pensamento, por essas frases que ficaram gravadas lá de que ela era uma pessoa que não seria capaz, que não podia entender, que era uma boba, que só fazia coisas bobagens, que não tinham nenhum valor. E ela acaba não conseguindo, né, superar essas situações, porque isso fica lá dentro do nosso subconsciente. Então, essas interpretações equivocadas, muitas vezes, de pais e até de professores também nas salas de aula, elas vão prejudicando o desenvolvimento, né, daquela criança. E o mestre coloca uma coisa muito importante, que se nós, já olhando para a criança, nas suas brincadeiras, já podemos perceber as suas capacidades inerentes, né? Cada um de nós, filhos de Deus, temos a nossa individualidade. Cada um de nós tem uma qualidade importante que nós podemos e viemos para expressar, mas não prestamos atenção, né, nessas características. Mas se prestarmos atenção, nós já vamos visualizando que aquela criança tem um dom para ser um médico, que seja uma professora, um engenheiro, né, um advogado, alguma pessoa que vai trabalhar, né, com as situações administrativas. Tudo isso a criança vai revelando, né, o próprio dom artístico. E o mestre coloca que aquilo que a gente veio para fazer como nossa missão, né, como expressar a nossa individualidade, ela conta com o apoio do universo. E aí nós desenvolvemos. Mas na medida em que a nossa educação e nosso caminhar foi tolhido por essas frases equivocadas, a gente não vai ir de imediato para o lugar correto, mas vamos assumindo situações, condições, profissões, trabalhos que não condizem com os nossos talentos. E aí vem o fracasso, o medo de fracassar. Isso não vai dar certo. Aí eu não vou conseguir. Eu sou burro, né? Então, essas questões precisam ser trabalhadas com muita responsabilidade por pais e professores, né? Para concluir essa questão, eu tenho uma história que uma vez eu orientei já uma preletora, já com seus 60 mais, que foi colocando as suas frustrações, né? E eu perguntei para ela, e ela disse que ela era burra, que ela não conseguia se desenvolver, e eu perguntei para ela, quem foi que chamou você de burra na sua infância? E ela disse, foi meu pai. Então vejam como é que isso já, o adulto já, né, na fase de 60 mais, ainda tinha gravado dentro de si
uma frase que tolhiu a sua liberdade de expressão profissional, pessoal, individual, a vida inteira praticamente. A vida inteira praticamente. Isso é muito importante a colocação da senhora, pretora, porque é justamente isso, né? Quando a gente chega sobre a luz do ensinamento da Saint-Honoré, principalmente na área que a senhora atua com os educadores, a gente percebe que nós não incutimos nada nas pessoas, nós ajudamos a exteriorizar. Eu também sofri essa questão no segundo ano de escola, que a professora quebrou a régua na minha cabeça, falou que eu era muito burro, e eu acreditei no que ela falou. E ela falou que ia chegar no final do ano e me reprovar, me mandar para uma turma mais fraca no segundo ano, e foi o que aconteceu. Chegou no final do ano, ela me reprovou, me mandou para uma turma mais fraca, e a partir daquele momento eu perdi a vontade pelos estudos, porque uma pessoa que se especializou para aquilo tinha colocado essa informação para mim. Eu acreditei no que ela falou, é aquela crença limitante que o Jéssica falou. Várias crenças limitantes que a gente traz, né? Eu era tímido até os 27 anos, quando eu cheguei sob a luz do ensinamento da Saint-Honoré, tanto as pessoas, mano, cala a boca que isso não é conversa para criança, cala a boca que você já está perturbando. Então, chega uma hora que você fala assim, não vou dar mais trabalho para ninguém me mandar calar a boca se eu não abrir boca. E a gente cresce tímido, perde muitas oportunidades porque a gente não consegue se expressar. Mas, graças a Deus, que na minha vida entrou a luz do ensinamento da Saint-Honoré, e aí eu consegui romper essas barreiras. Depois, num dado momento, voltei e retomei os meus estudos, né? E até às vezes eu brinco e falo, puxa, eu gostaria que a minha professora me visse hoje, mas faz parte. Eu tinha talvez que vivenciar aquilo, são coisas que estão acima da nossa compreensão, mas o que conseguiu realmente fazer essa volta na minha vida foi quando descobri comecei a estudar sobre a questão da imagem verdadeira, que eu sou imagem e semelhança de Deus, sou dotado de capacidade infinita, que eu posso realizar qualquer coisa que eu desejar na minha vida. Para isso, a gente precisa ter fé inabalável, a fé, acreditar realmente na vitória, né? Então, e tudo isso a gente vai desenvolvendo da nossa capacidade, quando a gente vai conhecendo essa verdade que liberta. Então, a sua colocação foi brilhante, professora. Eu gosto sempre também de contar a história, né? Já falando de educadores, nós temos um autor, o professor Keio Kanuma, né, que escreveu alguns livros sobre a pedagogia. A própria história dele, eu gosto sempre de contar a história dele, que ele foi uma criança considerada terrível, e, inclusive os pais diziam que ele tinha sido encontrado embaixo de uma ponte, dentro de um cestinho, que não era filho deles, de tanto que os vizinhos reclamavam, os professores na escola reclamavam. Ele fazia xixi na cama toda noite, e todos os dias ele apanhava por conta disso. Ele foi uma criança bastante sofrida, né? E aí ele se torna um grande pedagogo, se torna um professor, foi diretor de escola e orientou centenas de pais e educadores, né, na sua caminhada. Mas ele dizia o seguinte, que a tristeza é o santuário da alma. Então, por conta do sofrimento que ele passou na infância até a adolescência, né, apanhando muito, tendo toda essa questão de ser rejeitado pelos próprios pais, né, que diziam que ele tinha sido encontrado no cestinho, ele revela isso, né? Na tristeza encontra-se o santuário da alma, e aí ele transcende todo esse sofrimento e torna-se esse grande pedagogo, e os livros dele são maravilhosos, né? Profundos a respeito da educação do Filho de Deus, né? A educação da vida, a educação do Filho de Deus. A pretora Isabel estava falando sobre os traumas de infância, né? Que aprende, foi falado até no livro A Verdade da Vida, volume 14, né? Mas, ao mesmo tempo, também, o pretor Garrafa também colocou também sobre na sua infância que, quando foi aprender a andar de bicicleta, deram um empurrão nele e ao mesmo tempo, ele caiu, se machucou, tudo. Por mais que foi um desafio que ele conseguiu superar, mas, pelo que eu entendi, nós, na posição de sujeito, não podemos nos colocar na posição de limitar a criança ou o outro, né? E que possamos ser a pessoa a poder estimular, incentivar aquela criança ou aquela pessoa a poder superar o medo, né, e os seus desafios, né. Mas aí tá em cima disso, eu vou para a próxima pergunta também. E sobre lidar com os fracassos? É bem difícil para algumas pessoas que acabam por desacreditar em seu próprio potencial. Mas, por outro lado, faz parte
da vida, esse momento de algo não dar certo. E como que a Seitonê vê esse momento da vida, de lidar com o fracasso? No livro A Potencialidade Latente do Ser Humano, o professor Iwasaki, ele escreve aqui justamente sobre isso aí. Ó. Na página 54, ele diz o seguinte: o ensinamento da Seitonê nos orienta, por mais amargas e duras que tenham sido as nossas experiências do passado, não permitir que a mente permaneça presa a elas. Fitar unicamente o êxito que, na verdade, já nos foi dado no mundo da imagem verdadeira. Então, se a gente fica preso nas questões aparentemente negativas que aconteceram no passado, o que vai sobressair na nossa vida é isso aí. Então, quando a gente começa a aprender, por isso que é importante essa questão de estudarmos e treinarmos sobre a nossa espiritualidade, né? A nossa missão, através desses programas que a gente grava, desses encontros maravilhosos, é de dar oportunidade para as pessoas que muitas vezes estão passando por situações semelhantes a que nós vivenciamos e que a gente vê no nosso cotidiano, que nada está perdido, né? Precisa realmente conhecer essa verdade que liberta, que nós somos filhos de Deus, perfeitos e maravilhosos, e acreditar realmente, né? E aí, assim, uma coisa muito interessante, a gente tem na Seitonê também o ciclo de estudo da prosperidade, e no ciclo de estudo da prosperidade nós desenvolvemos um projeto chamado Projeto de Prosperidade. E antes da gente começar o projeto da prosperidade, da gente começar a escrever, né, as nossas relações, o que nós precisamos melhorar na nossa vida, seja na parte espiritual, na questão pessoal, familiar, profissional, financeira e até mesmo social, a gente faz uma reflexão de como está a nossa situação no presente momento, o que não está funcionando direito. E a gente relata lá, deixa com bastante clareza a nossa situação: estou devendo muito, estou vivendo uma desilusão amorosa, seja lá o que estiver acontecendo aí na vida, a pessoa relata. E a partir daquele momento ela faz uma reflexão sobre que tipo de energia que ela está gerando sobre aquela situação. E é isso, acho que a gente entende, que o nosso pensamento, a nossa mente, ela tem uma força de fazer o quê? De decodificar as ondas espirituais, que são inteligentes e passivas, tá? As ondas espirituais que nos rodeiam são inteligentes e passivas e atendem a toda forma de comando que a gente manda para ela. Tanto que Jesus Cristo falou: tudo que você pedir em oração, o universo vai te atender, seja num conceito positivo, seja num conceito negativo. Só que quando a gente desperta para a verdade, e aí eu falo da minha experiência dentro de tudo que eu vivi antes de chegar na Seitonê e tudo aquilo que eu comecei a reestruturar e transformar. Isso que é legal, quando você descobre que você tem o poder da transformação. Eu estou há 37 anos na Seitonê como adepto da Seitonê, e quando eu descobri que eu tenho o poder da transformação, isso que me mantém estruturado. Então eu posso posso transformar qualquer situação na minha vida, né? Basta conhecer essa verdade, fazer essa reflexão e falar assim: ó, o ponto que eu estou aqui hoje não está legal, e eu tenho condições, porque eu sou dotado de capacidade, de potencialidade infinita, e eu volto a minha mente para a minha imagem verdadeira. Aí vem o quê? As práticas religiosas importantes da Seitonê, que é a prática da meditação Shinsokan, a leitura dos livros, porque a gente tem que melhorar realmente o conteúdo verbal, as palavras, nós temos que manter palavras que vibram de acordo com a nossa imagem verdadeira, e as nossas dedicações de amor ao próximo. Quando a gente fala amor ao próximo, é o ato de bondade que você pratica dentro da sua casa, né? De fazer as coisas para ajudar as pessoas que vivem dentro do seu próprio lar, né? Porque às vezes a gente é gentil com as pessoas fora de casa, e dentro de casa muitas vezes nós vivemos de uma forma grosseira, nós não medimos as palavras com que a gente fala com os nossos entes queridos dentro da nossa família. Então é aí que a gente tem que começar a exercitar, a treinar. E como a gente falou no início, né? Todas as nossas habilidades foram desenvolvidas através de treinamento. Então, se eu vejo que estou vivendo uma situação que não está satisfatória, isso não está vivendo dessa forma devido às minhas crenças limitantes, que nós já falamos anteriormente, e a partir de agora eu vou começar a desenvolver as crenças que são crenças transformadoras. Eu sou um sagrado e abençoado filho de Deus, eu sou saudável, eu sou feliz, eu sou próspero, eu sou talentoso, né? E começar a afirmar dessa forma, e isso que vai realmente nos conduzir para o caminho da vitória infalível. Eu gostaria de poder acrescentar, né, que nós também aprendemos uma prática poderosa, que é a prática da gratidão, né? Em todas as nossas práticas da Seitonê, aquela que vai também
trazer a transformação é a prática da gratidão. E a prática que nós podemos começar aqui e agora. E às vezes as pessoas dizem, mas eu não tenho que agradecer. Claro que tem, todos temos. Está aí o ar que nós respiramos, a gente não dá importância, mas se não tivéssemos o ar, não respiraríamos. Então é importante agradecermos, começarmos a agradecer desde as pequenas coisas para chegarmos a grandes resultados. E aí eu quero citar, eu trouxe aqui a revista Mundo Ideal de fevereiro de 2026, tem um artigo da preletora Daniele Onodera, muito interessante, que ela fala das pequenas ações, grandes resultados. E ela escreveu assim, vou ler um trechinho aqui. Atualmente, muitas pessoas se deixam fascinar por discursos que prometem resultados expressivos sem a necessidade de um esforço gradual e constante. A perda de peso em poucas semanas, a fama repentina advinda de um vídeo viral na internet, a ascensão profissional vertiginosa conquistada quase do dia para a noite. Nas redes sociais difunde-se sobretudo a ideia de que é possível e até vantajoso pular etapas para alcançar rapidamente aquilo que se deseja. E assim a gente vai construindo aquele universo ilusório, né? Ah, vamos chegar logo, a gente quer chegar logo lá no final. Mas o que ela coloca aqui de importante no seu artigo também? É o processo. O processo de evolução nosso, de crescimento, é que é importante. Estamos num processo. No Canto em Louvor ao Bodhisattva, que reflete os sons do mundo, nós lemos lá, estamos em processo. Né? Então, não adianta parar logo a orquestra que está fazendo uma apresentação musical, no meio da música, mandar parar sem que a música tenha terminado. É isso que quer dizer. Então, quando as pessoas querem aí perder muito peso em poucas semanas, já ganhar o sucesso profissional, já ter o seu apartamento de cobertura e já ter o seu carro, não é assim, né? Então, nós temos que começar pelas pequenas coisas para atingir grandes resultados. E o importante é esse processo. E nesse processo, a gratidão por cada uma das coisas do dia a dia. Do dia a dia. O acordar, o poder levantar-se sozinho, movimentar-se, ir fazer sua higiene pessoal, caminhar, alimentar-se, fazer a sua própria alimentação. Esses dias eu achei interessante, eu tenho um personal trainer, eu faço musculação com ele. Ele perguntou para mim o seguinte: Maria Isabel, o que você não consegue fazer? E eu achei essa pergunta estranha, né? Falei, bom, eu faço de tudo, né? Eu caminho, eu ando, eu tenho atividades, eu estudo, eu faço as minhas atividades no computador, eu cozinho, fico de pé na cozinha umas 2 horas. Eu fui falando as coisas que eu normalmente faço, né, e tal. E daí, no outro dia, eu perguntei para ele por que ele tinha me perguntado isso. Porque ele disse, porque tem pessoas que às vezes são muito mais jovens que você, 20 anos, às vezes mais jovens que você, e que perderam a mobilidade de um braço por causa do ombro, que falhou, que aconteceu alguma coisa, e a pessoa não consegue levantar o braço para pentear um cabelo, para escovar os dentes. E eu nunca tinha pensado nisso, né? Então, por que eu mencionei isso? Por questão da gratidão. Se diariamente, a todo momento, a gente estiver agradecendo a todas, até os pequenos movimentos que a gente não dá importância, porque eu fiquei pensando, puxa, que dificuldade uma pessoa não poder pentear o cabelo, não poder escovar os dentes. Mas se a gente começa a agradecer aquela mobilidade, e nós já vimos vários relatos na Seichonoye, que as pessoas voltam a ter mobilidade de diversas naturezas quando começam a agradecer. Então, aqui no artigo da preletora Daniele Onodera, ela coloca isso para nós. A importância das pequenas ações, agradecer as pequenas coisas para atingirmos
os grandes resultados. Não pular etapas, como alguns propõem, né? Não pular etapas. Só para concluir, tem agora uma propaganda na internet de uma ginástica que fala assim, que em uma semana, já começa assim a propaganda, caminhar te envelhece, faça tal coisa que vai ficar jovem. Em uma semana, tua barriga some. Em 2 semanas, não sei o que acontece. Eu falei, meu Deus, isso não é verdade. Porque já fiz essa ginástica e não acontece esses resultados. Então, nós temos que ter cuidado, né? Atenção com essas coisas que prometem coisas que você vai atingir lá na frente. Não, não vai atingir enquanto você, no teu dia a dia, não valorizar as coisas pequenas, que aparentemente são pequenas, né? E você vai agradecendo para chegar, como diz, a grandes resultados. Bem interessante que a senhora colocou aí as questões da que a gente acaba vendo, veiculando na internet, né? Às vezes são pessoas que estão afundadas no fracasso e elas pegam o caminho aí da comunicação e acabam iludindo as pessoas que elas têm a solução para o problema delas, né? E aí acaba levando as pessoas para o fundo do buraco também. Então não existem fórmulas milagrosas, né? Tudo tem um esforço, tem uma dedicação, toda é o que a gente está falando desde o começo aqui. Quando a gente entende, né, que nós somos o protagonista, nós somos os autores dos nossos resultados, e a gente começa a ordenar realmente as nossas emoções, nossos sentimentos, as coisas começam a acontecer de forma satisfatória. Mesmo que a gente teve uma experiência amarga no passado, sofreu uma desilusão, né, foi acusado de determinada situação que você não fez, mas está tudo certo, né? A sua consciência é o prumo da sua vida. E aqui no livro A Potencialidade Latente do Ser Humano, de autoria do professor Yoshiko Yasaka, na página 55, ele fala uma coisa bem interessante, ó. A sua verdadeira natureza é divina, portanto, você é onipotente e invencível. Para você, para o verdadeiro você, olha que legal a expressão, para o verdadeiro você, é impossível existir qualquer espécie de fracasso definitivo. Aquilo que a gente, de repente, foi reconhecido como fracasso, uma experiência não bem-sucedida, foi algo que foi necessário para o seu amadurecimento, para você crescer, criar anticorpos fundamentados na tua espiritualidade. Hoje eu me vejo assim, se a gente ficar aqui à noite falando sobre experiências que talvez não deram certo, e nos meus 64 anos de vida tem muitas coisas. Mas só que tudo isso aí eu vejo, olho para trás, o que forjou o meu caráter hoje. Se eu sou o que eu sou hoje, né, ou eu sou onde eu estou hoje, é devido a todas essas experiências que eu vivenciei ao longo da minha existência. Mas nesses últimos 37 anos, quando entrou a luz do ensinamento, que eu comecei a entender realmente quem eu sou de verdade, né, que eu não sou um ser carnal, eu sou um ser espiritual, e comecei a entender sobre essa questão da inexistência do fracasso, da inexistência da morte, inexistência da doença, né? Então a gente começa a trabalhar esses conceitos no nosso pensamento, nas nossas palavras, nas nossas atitudes, levando isso para as nossas relações interpessoais, né? Quando a gente começa a se tornar pessoas mais gentis, mais amáveis, mais compreensivas, nós nos tornamos pessoas competentes. Pessoas competentes já somos desde o começo. Começamos a nos tornar pessoas cativantes. E a gente aprende na Seitonê que o segredo do sucesso e da vitória infalível é você se tornar uma pessoa cativante, uma pessoa que sorri alegremente, que vive sorrindo alegremente. Como a pretora Maria Isabel falou, intensifica o sentimento de gratidão, começa a ver realmente aquelas dificuldades como oportunidades para você se tornar uma pessoa melhor. E é isso que vai fazendo, vai moldando o seu caráter, vai redirecionando os acontecimentos da sua vida e os resultados começam a se tornar resultados precisos. A gente consegue, como fala na norma fundamental número 7 dos praticantes da Seitonê, fazer da vida humana uma vida divina, uma vida alegre, uma vida sorridente. E aí a gente vai na direção do quê? Do sucesso, da vitória infalível. É nesse sentido, esse é o nosso propósito de estarmos divulgando os ensinamentos da Seitonê, para adentrarmos a um número possível de lares, contagiar o coração, a mente do maior número possível de pessoas, para a gente realmente fazer
dessa dimensão que a gente vive, uma dimensão ideal, uma dimensão realmente de sucesso, de vitória, e que se concretize o plano de Deus na face da terra, como Jesus Cristo disse na oração do Pai Nosso. Seja feita a sua vontade, assim na terra como é no céu. Essa é a nossa missão verdadeira, né? A nossa missão grandiosa. O preletor Garrafa mencionou a alegria, né? Então, aqui o professor Iwasaka traz no seu livro também, na página 60, a Seichonoye nos ensina que um dos fatores do sucesso é a mente alegre, né? Justamente, um dos fatores de sucesso. Ainda que você conte com todos os demais fatores, se não tiver a mente alegre, poderá ser repudiado pelas pessoas e poderá surgir dificuldades nos negócios. Então, aquela pessoa cativante, né, que o preletor Garrafa falou, é a mente alegre, sorridente. Quando você, né, vai fazer negócios dentro do seu lar, se você tem sempre aquela fisionomia alegre, sorridente, os teus familiares olham e falam, puxa, mamãe está feliz, a esposa está feliz, e eles ficam felizes também, então aquela alegria vai permeando. Deus é alegria, é um dos atributos de Deus, e nós, como filhos de Deus, também somos alegres, também temos alegria inerente a nós, e vamos manifestando essa alegria, né? Ao invés de ficarmos observando as coisas que não deram certo lá atrás, mas observar a alegria, observar as coisas boas, registrar, como nós já dissemos, somente aquilo que é bom, aquilo que é verdadeiro, né? A alegria é existência verdadeira, né? A alegria de Deus. É importantíssimo isso para todos nós, né? E aí, quando temos as vitórias, agradecer e manifestar a alegria. Sobre a gratidão, eu me sinto muito privilegiado por poder conhecer a sentimento pela Associação dos Jovens, desde pequeno, tudo, e sempre dar um valor sobre a gratidão, né, da gente poder agradecer as pequenas coisas e tudo. Aí fui respondendo isso, fui respondendo sobre as práticas, sobre a leitura das frutas, meditação, e também até a questão da força latente, né, quando falou sobre o verdadeiro você, né, o verdadeiro você, e quando a gente tem essa consciência que a gente nunca fracassou, né, a gente não tem como a gente não tem nada que possa nos abalar mais, né? Então, por mais que por um momento a gente possa sentir um medo ou um momento de fracasso, e a gente pode tomar aquele trauma, aquela paralisia, mas a gente toma essa consciência do verdadeiro você, que jamais fracassou, é fantástico, maravilhoso mesmo. Eu tenho mais uma pergunta, senhores, falou agora sobre o riso, a gente poder manifestar isso, mas como a gente pode ajudar as outras pessoas a vencer o medo de falhar e sem essas coisas de reforçar inseguranças, julgamentos, crenças limitantes, traumas? Como podemos fazer a nossa parte diante disso? Eu trouxe um livro, Verdade em Orações, Sutra Sagrado, volume 1. Nesse livro tem uma oração que ela dá muita coragem para nós. Aparentemente, o título da oração, né, ele diz assim: oração para exterminar todos os males, pecados e karmas maléficos. E a oração vai desenvolvendo, né? E mais lá da metade para o final vai falando da questão de que se nós temos alguma situação desagradável ou alguém com quem a gente não consegue harmonizar, estamos numa situação difícil, que é para a gente ver a imagem verdadeira da pessoa, do outro, né? A gente fala o outro, não existe o outro, mas a imagem verdadeira da pessoa, ou a imagem verdadeira daquela situação. Qual seria a situação ideal? Então, a oração diz assim: a perfeição da imagem verdadeira só se manifesta através da contemplação. Se o outro manifesta um aspecto imperfeito, é porque a nossa mente ainda não está suficientemente empenhada na prática de contemplar a perfeição da imagem verdadeira do próximo. Então, é preciso que a gente faça, como o Dr. Garrafa, o treinamento. Não é uma vez que você vai lá fazer uma contemplação e já deu tudo certo. Né? Como nós dissemos anteriormente, muitas coisas distorcidas estão gravadas no nosso subconsciente. Então, nós precisamos de treinamento para observar a perfeição do outro, a perfeição que está também dentro de mim. E procurarmos contemplar
continuamente. A oração diz aqui, a imagem verdadeira perfeita do outro com maior empenho, continuamente. Não é uma vez, duas, não está dando certo, isso aí não dá certo, né? Persistir. Eu lembro que quando comecei a praticar a Seichonoye, muitas vezes as situações se complicavam de novo. Eu conversava comigo e falava assim, comece de novo, Maria Isabel. Comece de novo. Então, de novo, vamos fazer as práticas. O que não estão fazendo? O que deixou de fazer? O que é preciso aperfeiçoar? Vamos continuar, né? Então, continuamente, e aí vai acontecer de manifestar-se a imagem verdadeira. Agora, olhe que interessante que isso aqui. Podemos comparar a imperfeição fenomênica à barreira, a ser transposta numa competição de salto com vara. Quanto maior a capacidade do atleta, mais alta é a barreira a ser transposta. Se a barreira da imperfeição fenomênica, que se apresenta agora diante de você, está muito alta, a ponto de constituir obstáculo, é porque já se elevou até esse nível a capacidade que sua alma tem de contemplar a perfeição da imagem verdadeira, transcendendo o fenômeno. Essa oração, para mim, é de muita força, porque aí você veja, puxa, se eu estou diante dessa situação, essa barreira, essa muralha que parece intransponível, é porque a minha alma chegou a um ponto que ela pode, sim, transplantar essa barreira, transcender essa barreira, saltar, né, como o atleta salta com ou faz um salto com vara. Seria isso, né? A gente chegou, se eu estou agora diante de uma lição, é porque eu agora já tenho capacidade de resolver esse problema, de fazer essa lição. Eu já estou no nível de aprimoramento espiritual capaz de solucionar este problema. E isso traz grande consolo para a gente, grande impulso para a gente acreditar que pode, e a gente pode sim, né? Então, a minha alma chegou ao nível da capacidade de contemplar a perfeição da imagem verdadeira, transcendendo o fenômeno. Isso é maravilhoso. Essa oração está na página 200 da Verdade em Orações, volume 1. Muito obrigada. Então, Jefferson, a preletora Maria Isabel já deu a deixa aí, através do poder da oração, que a gente vai conseguir realmente transformar essas situações que você colocou aí, né? Então, olha só que coisa interessante, o que me ajudou fazer uma transformação naqueles conceitos, das crenças invertidas que eu vinha carregando ao longo da minha existência, o complexo de inferioridade, pelo que a professora tinha dito para mim, quando eu cheguei à frente da luz do ensinamento da Seichonoye, todos os livros da Seichonoye, eles contêm uma espécie de mentalização. E eu comecei a fazer o quê? Um caderno de mentalização. Então, essas mentalizações, elas são orações. E na medida que a gente começa a repetir constantemente, isso vai gravando na nossa mente subconsciente, da mesma forma como o medo é gravado no nosso subconsciente, a preocupação é gravada no nosso subconsciente, a ansiedade é gravada no nosso subconsciente, e esses pensamentos de preocupação, ansiedade e medo, eles acabam realmente tolhindo a nossa liberdade, impede realmente a gente desenvolver toda a nossa potencialidade, a nossa capacidade. Então, nós precisamos fazer o processo da transformação. O que a gente fazer? Tem que colocar o contexto diferente, né, daquilo que a gente veio aprendendo de forma invertida e começar a alinhar dentro da luz do ensinamento que nós somos filhos de Deus. Então, a dica que eu deixo aí, que eu faço realmente no meu dia a dia, quando você estiver lendo um artigo da Seichonoye, que aparece lá uma mentalização, o mestre Masaru Taniguchi vai falar assim, os autores da Seichonoye, essa mentalização ajuda a melhorar o comportamento dos filhos. Aí você vai lá e vai catalogar no seu caderno, a mentalização para melhorar o comportamento do filho, mentalize 20 vezes ao dia. E aí, na medida que você começa a treinar e essa mentalização vai entrando na sua mente, eu sou um sagrado, abençoado, rico e próspero filho de Deus, né? Eu sou um sagrado, abençoado,
saudável filho de Deus, sou um sagrado, abençoado, alegre filho de Deus. Então, quando você vai repetindo isso constantemente, isso também são orações, né? E aí, essa oração vai começar realmente a envolver a sua mente subconsciente, e quando você perceber, como a pretora Maria Isabel falou, não é da noite para o dia, são pequenas porções que você vai colocando no seu dia a dia, na sua rotina, e quando você mantém uma constância, isso vira hábito. E hábito molda caráter, e caráter traz resultados, sejam eles satisfatórios ou insatisfatórios. Mas o caminho realmente para transcender essas situações que você colocou no início dessa pergunta é através da oração, como a pretora Maria Isabel falou, e a questão da gente começar a direcionar na nossa mente, nas mentalizações, nas orações, num preceito, né, que é conhecido como folhinha da Seitonê. Lá tem as orações diáries, e o mestre Masaru Taniguchi faz a recomendação que você leia aquele preceito 20 vezes ao dia, porque quando você está lendo, você está gravando na sua mente, e isso está fazendo uma transformação nos conceitos, nas crenças invertidas que você vem carregando ao longo da sua vida, e isso vai te libertar e te colocar numa posição de verdadeiro filho de Deus, uma pessoa bem-sucedida na face da Terra. Estamos chegando no fim. E eu queria deixar, para finalizar, eu queria deixar uma mensagem com você. Queria que vocês pudessem deixar uma mensagem que possa ter alguém que esteja assistindo esse programa agora e esteja passando por algum desafio, algum problema, algum trauma, algum medo. E por mais que a gente aprendeu tantas e tantas coisas, mas como você acha que a gente poderia deixar para essa pessoa que está nos ouvindo, que está nos assistindo? Olha, eu falei agora há pouquinho das mentalizações, tem uma que me tranquiliza muito, porque a gente sabe que a nossa vida não é nossa vida é vida de Deus, e se a nossa vida é vida de Deus, significa que onde nós estivermos, Deus está presente. Eu tenho por hábito mentalizar constantemente, eu adormeço mentalizando isso, eu acordo mentalizando isso, eu ando, quando me pego pensando, eu estou mentalizando isso, eu mentalizo constantemente, Deus está aqui e todas as minhas circunstâncias estão sendo tranquilizadas. Deus está aqui e todas as minhas circunstâncias estão sendo tranquilizadas. Então, isso me serena, isso me tranquiliza, seja o tamanho do problema que se enfrenta no meu trabalho, no meu dia a dia, no trânsito congestionado, que muitas vezes desestabiliza o seu emocional. Então, onde eu estiver, Deus está presente, Ele está tranquilizando todas as minhas circunstâncias, então não há o que temer, não há o que recear, tá certo? Volte-se para a sua luz espiritual, você vai perceber uma grande energia emergir do âmago do seu ser, e você vai perceber o quão grandioso você é e quão insignificantes são as circunstâncias que se apresentam na sua vida cotidiana. Peguei o livro do professor Camino de novo aqui na página 101, que ele fala, todo problema tem solução. Mas ele fala que a gente tem que analisar o problema do ponto de vista de Deus, né? A entrega a Deus. Pensar com serenidade significa elevar-se a um nível superior e analisar a situação do ponto de vista de Deus. E aí eu oro. Deus, entrega este problema em vossas mãos. Fazei fluir vossa sabedoria e solucionar este problema de tal forma que todos fiquem felizes. Porque Deus não toma partido, né? Deus é imparcial. Então, resolva isso de forma que todos fiquem satisfeitos, que todos fiquem felizes. Então, entregar ao olhar de Deus, à mão de Deus. Isso é primordial. E a gente pode fazer nós temos um expediente de salvação chamado Oração da Cura Divina, conhecida como forma humana. A forma humana é uma forma de entrega a Deus. Eu preencho aquela forma humana com a fé de que aquele problema vai ser solucionado, né? Coloco o número do desejo lá que eu quero atingir e entrego. E vai receber oração, né? Diariamente, pelo período que eu escolher. Então, eu finalizaria dizendo, né, que a importância de nós fazermos essa entrega total a Deus, né? Porque Deus está em toda parte. Todos nós somos filhos de Deus. Então, entregue o Filho de Deus para Deus. E Ele está cuidando do Filho de Deus. Muito, muito obrigada. Agradecer a presença de quem está assistindo aqui com a gente no programa Diálogos.
saber que essa mensagem está sendo passada para vocês e que a Sete Noé está presente em vários lugares, também na internet também. Aproveitem o sistema da Sete Noé, né? Por mais desafio que você possa estar passando, contem com o ensinamento da Sete Noé, contem numa associação local, participe de uma reunião, jovem, participe de uma reunião dos jovens, procure uma associação dos jovens, procure uma reunião, procure uma academia extremamente espiritual para poder participar, que eu não tenho dúvida que a sua vida se tornará muito melhor, e você vai superar esse medo, esse desafio que você está passando. Pletor Oswaldo Garrafa Neto, muito obrigado. Muito obrigado também, pletora Maria Isabel. Muito obrigado, de Faria Sundinho Lago. E agradeço também, mais uma vez, a presença de todos vocês que estão participando, estão assistindo ao programa Diálogos. E, para mim, foi uma experiência maravilhosa, com pletores que eu tanto admiro, que fluiu tão maravilhosamente bem. Eu desejo um ótimo dia a todos. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Prosperidade, saúde e felicidade em suas mãos. Esse é o tema central da Conferência da Luz 2026, um evento promovido pela Sete Noé do Brasil para toda a família, com uma programação prática orientada para quem está iniciando no ensinamento. Este evento traz também a oportunidade de compartilhar vivências que despertam a nossa natureza divina de filhos de Deus. Ao longo desses momentos, você vai aprender a dominar as leis mentais e compreender na prática como manifestar no dia a dia a sabedoria, o amor, a vida, a provisão, a alegria e a harmonia que já existe em todos nós. Assim, é possível transformar a própria vida, manifestar quem você realmente é e entrar em equilíbrio com todas as áreas, promovendo um desenvolvimento pleno. O evento conta com a orientação de um preletor regional da Sete Noé e inclui um momento muito especial, a meditação Shinsokan de oração mútua, onde todos se unem para orar uns pelos outros. Sua presença neste evento marca o início de um novo caminho, rumo à saúde, à harmonia e à prosperidade para você e sua família. Confira o local mais próximo de você. Acesse sni.org.br e participe. Conferência da Luz 2026. Esperamos por você. Muito obrigado.